Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do Calhambeque Ford. E nessa videoaula nós vamos falar sobre as rodas raiadas. E é muito importante que você preste muita atenção nessa aula, que você pegue papel e caneta para você anotar as informações. Nesta aula nós vamos falar sobre as rodas raiadas, vou estar te explicando sobre a serra copo e vocês vão aprender um novo estilo de fazer as rodas raiadas. Mas é necessário que você anote todas as informações. Se você assistir uma vez e não entender, volta a aula e assista de novo, porque a repetição é mãe de todo o aprendizado. Então é muito importante que você assista a aula para você aprender o processo. Para começar o nosso vídeo aqui, nós vamos utilizar uma serra copo aqui de 32 para fazer essa abertura aqui, ó, onde vai encaixar esse anel aqui, ó, que vai colocar os raios. Então nós vamos primeiro fazer essa abertura aqui para depois retirar as rodinhas. Aqui, pessoal, vou deixar aqui uns 2 milímetros. Vou fazer essa abertura aqui, mas não vou ultrapassar. Depois que fizer aqui, pessoal, que cortar essa rodinha aqui, eu vou levar no torno para fazer as arranhuras antes de tirar o miolo aqui, ó. Aqui eu fiz uma marcação aqui para mim aproveitar mais a madeira. Vou cortar 4 rodas aqui nesse pedaço de madeira. Eu fiz a marcação só para mim não fazer o corte aqui e desperdiçar madeira. Agora, pessoal, nós vamos utilizar uma serra copo de 52. Aqui, pessoal, ela vai ficar com 50, tá? Por fora aqui ela tá dando 52. Essa serra copo aqui, nós vamos fazer o corte dessa roda aqui, ó. Nós vamos fazer o corte para fazer depois aqui a ranhura da rodinha. Então tem que fazer nesse formato aqui, ó. Não pode tirar esse miolo aqui antes, senão você não consegue prender no torno para poder fazer a ranhura. Aqui o próximo passo agora é fazer o corte aqui por fora da roda. Olha aí, galera, a ideia é essa aqui, ó. Depois que cortar elas aqui, nós vamos para o torno, fazer a ranhura, lixar aqui essa parte de fora da roda. Aí nós vamos fazer essa argola aqui, ó, essa peça que vai servir para colocar os raios, aonde nós vamos colar o desenho. Aqui você vai utilizar o formão só mesmo para acertar aí a parte de fora da roda. Agora nós vamos utilizar um formão de bico aí para tirar as quinas e também para fazer as arranhuras. Nós vamos fazer 4 frisos aí no topo da rodinha utilizando o formão de bico. Depois nós vamos queimar utilizando o arame. Na hora que estiver fazendo o friso ou a ranhura, tem que tomar bastante cuidado para deixar eles divididos no mesmo tamanho. Se você observar, os frisos ficou com uma pequena diferença entre um e outro. Então, pessoal, muito cuidado com os detalhes, né? De repente você pode fazer uma marcação com lápis antes de usar o formão. Então, pessoal, tudo isso faz parte do aprendizado. Não tenha preguiça de lixar, capricha aí porque é muito importante, vai valorizar muito a sua miniatura. Então, capricha no lixamento. Você pode utilizar lixa 120, 180, 220, 320, 400. Próximo passo agora, pessoal, nós vamos tirar o miolo aqui das rodinhas. Vou utilizar aqui esse grampo aqui, ó, para segurar aqui na furadeira de bancada. E nós vamos fazer esse processo. Nós vamos retirar o miolo aqui.
Olha aí, pessoal, encaixa perfeitinho aí. Aí você vai ter que ajustar a serra-copo de acordo com essa abertura aqui, ó. Aí é o ideal você fazer teste na madeira antes. Olha aí, pessoal, já fizemos esse processo aí, fizemos a ranhura e tiramos a parte aqui do miolo. Próximo passo agora, pessoal, nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Essa peça aqui onde nós vamos colar o desenho aí para encaixar os raios. E aí, pessoal, nós vamos utilizar a serra-copo com a medida de 38, medindo por fora. E também nós vamos usar essa outra aqui, ó, que está com 28, para fazer a parte de dentro. Aí o que acontece? Nós vamos utilizar uma madeira uns 2 milímetros mais grossa na espessura. Por quê, pessoal? Porque primeiro a gente faz esse furo como se fosse aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. E depois a gente vai tirar o anel de madeira, né? Como se fosse um anel aí. E aí, pessoal, não tem como fazer do outro lado. Aí o que a gente faz? A gente faz a peça, né? Faz o primeiro corte, o segundo corte. Aí depois a gente lixa. Aí vai sair o anel pronto. Beleza? Nós vamos lá para a furadeira de bancada e eu vou estar explicando para vocês. Então só lembrando aqui, ó. Serra-copo de 38 e serra-copo de 28. A de 28, fazer o furo de dentro. E a de 38, fazer o corte por fora. Então, quando vocês for fazer essa peça, vocês têm que estar ligado que ela é uns 2 milímetros mais grossa do que a peça que você tirou a roda do carrinho aí, ó. Tem que ser nesse formato assim, ó. Só para lembrar você que medida de serra-copo varia. Talvez a serra-copo pode estar com o dente travado. Tudo isso influencia. Então, na hora que você for executar, na hora que você for fazer as rodinhas, é bom que você faça teste em uma madeira cobaia. Quando você for tirar aí o anel e testar ele, se ele vai encaixar na medida exata que precisa aí dentro da rodinha. Então faça teste antes para você não perder as peças. Pessoal, eu estou utilizando aqueles kits de serra-copo bem baratinho. E tem um certo tipo de madeira que elas queimam mesmo. Só que a minha furadeira de bancada é bem robusta, é bem potente. E eu consigo cortar qualquer tipo de madeira aqui usando a minha furadeira de bancada. Mas o que eu recomendo para você? Se você puder e tiver condições, compre kit de serra boa, né? Serra da Starrett, da Weaving. E agora nós vamos utilizar a serra-copo para fazer a parte de fora. E vamos deixar na mesma altura aqui, ó. 2 milímetros da mesa aí, para depois só lixar aqui, ó. Olha aí, agora é só lixar e aí as peças vão ficar assim, ó.
Nesse caso aí, o ideal é você utilizar uma lixa de desbaste. Você pode utilizar uma lixa 36, 40 ou 60. O ideal é você usar uma lixa mais potente, porque precisa comer mais a madeira aí para você conseguir alcançar aí o seu objetivo. Olha aí, pessoal, esse é o segredo aí para você tirar essa parte do meio, ó. Só tem que ficar atento aí para não lixar o dedo. Dependendo da lixa que você estiver utilizando, peças pequenas, tem que ficar muito atento aí para evitar de lixar o dedo aí. Aqui nós vamos utilizar uma serra-copo de 18 milímetros de diâmetro. Olha aí como é que ficou as pecinhas. Os miolos estão cortados. Aqui os anéis estão cortados também e os pneus. Estou fazendo aqui 5 rodas aí para o calhambeque. E agora nós vamos dar uma lixada aqui por dentro aqui, ó, para tirar algumas rebarbas de madeira aqui, ó, para poder encaixar esse anel aqui, ó. Nós vamos colar o desenho e furar. E aí a gente vem com o miolo e encaixa aqui dentro. E aí agora é só colar o desenho. Primeiro nós vamos padronizar aqui a espessura dos anel. Padronizar aqui esse anel aqui, ó. Você vai usar um lápis, vai colocar ele aqui, ó, e vai rodar ele aqui, vai rodando ele, e aí você consegue fazer isso aqui, ó. Aí você vai marcar todos eles e vai levar na lixa e vai padronizar ele na mesma espessura das rodas. Agora nós vamos usar o cilindro aí no torno para poder lixar por dentro e tirar algumas ferpas que ficou da serra-copo. Tomar cuidado aí para lixar só mesmo as ferpas aí que ficou da serra-copo, para não abrir muito a parte do meio da roda. O ideal é na hora que você estiver lixando, você testar a peça aí para evitar de perder as rodinhas. Então tem que lixar mesmo só para limpar. E agora nós vamos lixar os miolos. Os miolos também mais é para limpar mesmo
tem que tomar cuidado na hora de lixar aí para não deixar comer muita peça. Como a pecinha é bem pequena, o objetivo aí é só mesmo para polir e dar o acabamento na peça. E para fixar o miolo aí no torno, a gente sempre usa esse tipo de parafuso. Utiliza um parafusinho aí de acordo com o furo da serra-copo. Você pode utilizar aí também um pino de madeira. Eu prefiro usar o parafuso porque eu enrosco ele direto no furo da serra-copo. Mas isso dá muito trabalho. Tudo que dá trabalho é mais valioso. Tudo que você faz que é diferente tem mais valor. Então, pessoal, não tenha preguiça. Quando dá trabalho, é sinal que você vai desenvolver as suas habilidades, você vai desenvolver o seu talento. Agora eu vou mostrar para você como que nós colamos o desenho aqui. Nós vamos colar o desenho nesse anel aqui. Aqui eu acabei de fazer duas rodinhas aqui para testar a ideia. Nós vamos usar esse palito aqui, ó, palito de bambu. E nós vamos utilizar também a furadeira aqui, ó, com a broquinha. A broca tem que ser de acordo com o diâmetro do palito. Aqui a broca, você vai encaixar ela e deixar ela nessa medida aí, ó, de acordo que ela não ultrapasse esse pino. Aí você já vai furar aqui e já fura direto aqui o miolo. Aqui você vai encaixar o anel aqui no gabarito, para ficar fácil aqui de você fazer aqui esse pré-furo aqui, ó. Aqui ele vai dar mais firmeza e você vai evitar de quebrar e correr risco de acidentar sua mão aí. Aí você vai alinhar ela aqui, ó, o furo com esse risco aqui, ó. E aí você vai fazer o primeiro furo. Aqui você vai colocar um pouquinho de cola instantânea e vai encaixar ele aqui, ó. Ó. Você faz o primeiro furo e encaixa o primeiro raio, para você furar bem alinhado aqui, ó. No caso aqui, se você quiser, você pode rodar aqui, ó, esse anel aqui, ó, e furar de acordo que tá o desenho aqui, ó. Aí vai ficar certinho, vai ficar alinhadinho os raios. Aí você vai seguir o mesmo processo. Você vai colocar a cola aqui no raio e vai encaixar ele aqui, ó. Olha aí. Antes a gente tava fazendo assim, ó, a gente abria, ó, fazia uma abertura aqui no miolo. Agora a gente tá fazendo furado. E assim agora fica bem melhor, bem mais fácil. É só diminuir aqui esse gabarito para ficar fácil de você furar. No caso aqui da furadeira, deixa a broca aqui de acordo com a distância, né?
para não furar aqui esse eixo que está no meio aqui, ó. E aqui na hora de furar é só seguir aqui, ó, o alinhamento que está aqui no desenho. Na hora de furar, fura bem alinhado aí, ó. O desenho aqui é só para você não perder o rumo. Aí agora você vai soltar aqui, ó, do gabarito. Aí você vai cortar os raios e lixar aqui um pouquinho aqui, ó, por fora, né? E encaixar aqui. Aqui, ó, se você não quiser deixar fresta, na hora que você encaixar o miolo aí, ó, faz uma massa com o mesmo pó da madeira aí, das rodinhas, e faz isso aqui, ó. Passa aqui por dentro aqui um pouquinho aqui, ó. Aqui o ideal é você usar essa cola aqui, ó. Se você fizer com essa cola aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Acaba escurecendo aqui, ó. Se você fizer com essa, vai ficar assim, ó. Vai ficar da mesma cor da madeira aí, ó. E agora, nós vamos encaixar ele aqui, ó. Aí você pode usar a morsa aqui, ó, para evitar de quebrar a peça. Aí você aperta e ele vai encaixar aí, ó. Olha aí como é que ficou legal. Que agora é só limpar aqui e depois lixa.
E aí está o resultado do nosso trabalho. Olha só como é que ficou as rodas. Muito legal mesmo, bem mais fácil de fazer e agrega muito mais valor ao carrinho aí, né? Quando você faz no capricho, faz as arranhuras aí, vai valorizar muito mais aí o seu calhambeque. E aqui, para fazer o gabarito, você vai pegar esse desenho aqui, recortar, colar num pedacinho de madeira, vai furar no centro, fixar um pino. Esse pino aqui tem 6 milímetros. E aí você vai pegar uma serra-copo para poder recortar aqui, ó, essa arruela de madeira, de acordo com o que ela vai encaixar aqui, ó. E aí é só encaixar o pino e seguir o processo que você viu na videoaula. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que você faça bom proveito e a gente volta aí numa próxima videoaula. Valeu!